Finalmente a gente vai iniciar a nossa série pelo Egito. Tá chegando. Caos na Terra. A gente tá aqui em Saquara. Fomos pro Egito. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi a nossa viagem pro Egito. Acho que a principal dúvida era se contrata ou não uma agência de viagem. Acho que a gente ouve muito falar na internet: nossa, o Egito é barato, o Egito é barato. Mas quando você vai orçar nessas agências de viagem, nada sai por menos de 1.600, 1.700 dólares por pessoa. Não adianta muito a moeda do país ser barata se você chegar lá e tiver que pagar tudo em dólar. Depois de alguns orçamentos, resolvi dar uma fuçada na internet para procurar um pouquinho, né, sobre fazer uma viagem independente, contratar um guia e tentar fazer um roteiro personalizado. A gente no começo teve muita dificuldade. Todas as vezes que eu contatava alguma agência de viagem perguntando sobre o serviço de guia, eles falavam que não faziam esse tipo de trabalho. Ou era pacote fechado, ou podia procurar outro tipo de serviço. Outra agência de viagem, enfim. A gente acabou encontrando outros meios de fazer os nossos passeios. Então, assim, é bem fácil, você procura pelo Booking, pelo Civitats. Tem vários sites hoje, né, que oferecem esses tipos de tours para você realizar. Então, assim, se você conhecer um pouquinho da dinâmica e dos pontos turísticos do país que você está procurando, você consegue facilmente esse apoio por esses sites de pesquisa. A gente também estava procurando guias que falassem em português. Afinal de contas, não adianta nada você chegar até lá, pagar por um serviço de guia e acabar não entendendo o que eles falam. A gente não fala inglês, né? Então, assim, a maior parte dos locais para onde a gente vai com o Google Tradutor e a gente entende um pouquinho, né? Uma coisa ou outra, mas assim, num geral, a gente não se comunica em inglês. A maior parte dos nossos tours foram em português. Os que foram em espanhol, os guias falavam assim, bem um portunhol, então assim, deu super pra gente se comunicar. Então foi super fácil e super agradável. A outra dica é que a gente, pelo fato da gente ir fechando os passeios de forma apartada, a maior parte deles foi tour privativo. Conto no final o quanto a gente gastou com relação a esses passeios, porque não foi metade do que a gente pagaria numa agência de turismo. Então vamos começar pelo nosso primeiro dia. Nosso primeiro dia a gente saiu de São Paulo, foi para Dubai, né? Não tem voo direto ainda para o Cairo, né? Para o Egito. Então a gente saiu de São Paulo pela Emirates, a gente desceu em Dubai e a gente tinha uma conexão para o Cairo de um outro aeroporto de Dubai. Então assim, a gente chegou em Dubai, pegou um transfer, foi para o outro aeroporto e de lá a gente foi pro Cairo. A gente chegou no Cairo mais ou menos umas 6 horas da manhã. Finalmente chegamos aqui no Cairo. Foi tudo tranquilo. Tava morrendo de medo da parte do visto, né? Que todo mundo fala muito sobre o visto e tudo mais. Mas assim, depois que desce do avião, na lateralzinha já tem um direcionamento ali pra pegar o visto. Compra o visto, pega a fila e passa na imigração. Foi bem tranquilo. Antes de você passar pela imigração, do lado direito eles vendem ali 25 dólares cada um. É isso. Pagou, eles deram um adesivinho, eles nem colam o adesivo, eles entregam o adesivo pra você e quem cola é o pessoal que faz a parte ali da imigração. Meu, super fácil. Não teve nada daquilo que eu vi na internet. Todo mundo falando, nossa, é super perigoso. Nossa, eles dão o troco errado. Eu, na minha experiência, não tive problema. E o cara entregou o visto pra gente, falou 50 dólares, né, que a gente estávamos eu e o Matheus, seguiu. Super simples, super fácil. Ponto negativo no Cairo é que as nossas bagagens demoraram horrores pra serem entregues. Então assim, a gente tava calculando chegar no hotel umas 7h30, 8 horas, e a gente chegou, era quase 11 horas da manhã. A gente tinha fechado um transfer privativo, né, pra levar a gente do aeroporto até o hotel. E quando a gente chegou no hotel, o nosso tour já estava esperando a gente, né, o nosso guia. Então assim, a gente entrou em contato com a pessoa do transfer, né, pra avisar que a gente estava atrasado. A gente também avisou o pessoal do hotel e no fim das contas, deu tudo certo.
Ufa, chegamos nas pirâmides. Matheus e a guia estão lá comprando os ingressos. A gente vai comprar ingresso para entrar na Grande Pirâmide. Vamos ver como vai ser essa experiência. Bom, tá bem calor mesmo. Assim que ele vier com os ingressos eu já mostro pra vocês o preço, porque eu não lembro. Ainda tô meio perdida com as conversões. E é isso, bem lotado. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Aqui é onde compra os ingressos, né? Ali, bilheteria. O ingresso você só compra com cartão, não tem opção de cash. É extremamente calor, é um calor assim absurdo. No entanto que nos vídeos dá pra ver que a gente tá assim, derrotado. Porque, é muito calor, a gente não tava preparado para aquele calor tudo. Levem protetor, boné, chapéu, óculos, tudo. A nossa primeira parada foi nas pirâmides de Gizé. Como é que funciona ali aquele entretor? Ali é um complexo, né, como se fosse uma área fechada onde você paga para entrar, e lá dentro tem as pirâmides, tem as feirinhas, tem a parte ali onde você tira as fotos com os camelos, e você paga um ingresso para entrar ali no complexo, e se você quiser visitar dentro das pirâmides, você paga um ingresso à parte. Isso tudo você escolhe ali na entrada do local. A gente optou por entrar em uma pirâmide só, que foi a pirâmide de Kéops, que é a maior e a considerada ali grande pirâmide do Egito. A gente chegou, já não estava mais aquela fila, né? Como eu falei que a gente se atrasou um pouquinho, quando a gente chegou já não estava mais aquela fila absurda que todo mundo fala que sempre tem. Então assim, pra gente foi até bom o atraso, justamente pra não pegar aquele fervo ali na pirâmide. Então foi super tranquilo, a gente aguardou ali uns 10 minutinhos pra entrar. Quando a gente entrou foi bem tranquilo também, apesar de ter bastante gente lá dentro, que dificulta muito, né, a entrada e a saída, porque pelo mesmo local onde você entra é o mesmo pelo qual você sai. Então assim, é um caminho bem estreito. A maior parte do percurso você vai agachado. Se você tem claustrofobia, não recomendo. Mas assim, é uma experiência bem bacana. Não dá pra você ir pro Egito e falar que não vai entrar na pirâmide. Aí a nossa guia foi contando um pouquinho sobre as curiosidades ali do local, explicando pra gente quem foram os faraós e sobre as pirâmides e tudo mais. Então assim, o local todo é muito envolto sobre a história ali de todas as dinastias, de todos os faraós. É meio complexo no começo, mas depois de tanto você ouvir falar de Ramsés, Tutankhamon e etc, você vai até pegando o jeito e entendendo em que momento cada fase acontece. Dentro desse tour, a gente tinha algumas paradas para as fotos e tudo mais, então ela leva a gente ali por dentro do complexo, tudo de carro, né? Que nem eu comentei, né? No começo a gente imagina que ir com uma agência de viagem é bem bacana e tudo mais, mas, por exemplo, essa parte de você ter um tour privado é bem diferente de você ir com uma galera, onde o guia fica, às vezes pelo áudio guia, né, contando a história do local e tal. Então foi uma coisa mais intimista. A gente tinha um transfer privado, então assim, a maior parte dos tours que a gente fez ali no Cairo, a gente entrava no carro, descia no ponto turístico, o guia entrava com a gente aonde podia entrar, onde não podia, ele aguardava a gente fazia a visita no local e retornava para o carro para partir para o próximo ponto de visita. Pelo que eu vejo, assim, pelo que eu vi do local, tá? A maior parte dos ônibus de viagem fazem esse mesmo trajeto, todo esse percurso. Então, assim, depois eu vou colocar aqui na descrição o valor que a gente pagou por esse dia, esse tour que a gente fez aqui, considerando as pirâmides, Saqqara, Dashur e Menfis. Queria comentar um pouquinho com vocês sobre a parte do turismo animal. Eu, Bruna, particularmente não gosto de turismo animal. Óbvio que a gente tem uma curiosidade. É uma realidade muito triste, eu acho muito triste, né? De ver todos aqueles camelos amarrados, às vezes com os olhos tampados. Eu não gosto e não incentivo. O guia te leva ali, né, numa região onde dá pra você ver. É um point ali, né? Como se fosse um viewpoint, onde dá pra ver as 3 pirâmides, né? A de Kéops, Khafre e Mykonos, onde dá pra ver as 3 pirâmides e normalmente tem
muitos camelos e tem a feirinha ali também. A gente comprou pouquíssimas coisas ali no Egito, justamente porque a gente não achou o preço muito bacana, mas isso eu vou comentando com vocês durante as séries aqui dos nossos vlogs. A próxima parada é a parte ali onde se encontra a Esfinge. É um lugar bem cheio também, justamente por conta de ser um dos principais cartões postais ali também do Egito. Você tem que tomar muito cuidado porque é muita gente. E assim, em alguns lugares são estreitos, então você passa esbarrando literalmente nos outros turistas. Então assim, muito cuidado com bolsas, carteiras, câmeras, celulares, porque a primeira coisa que a gente descia do carro, a guia já falava, toma cuidado com a bolsa. Toma cuidado com o celular, justamente porque nesse esbarra, às vezes, né, a gente não sabe quem tá ali do outro lado, então é sempre bom ficar de olho nos nossos pertences. Tem algumas dicas de fotos ali, né, perto das pirâmides e perto da Esfinge. E é bem bacana porque são os principais cartões postais ali do Egito. Então vale muito a pena você tirar um tempinho ali, 5, 10 minutos, justamente para tirar essas fotos e guardar de recordação. Dá uma olhadinha nas fotos que eu consegui tirar. E assim como acontecem nos grupos de viagens pelas agências, a gente também caiu naqueles passeios de pega turista. A gente acha que não vai acontecer, mas aconteceu com a gente. A gente foi visitar a lojinha de perfume e a loja de papiros. Eles falam, né, que é um passeio à parte, extra, né, que vai enriquecer ali o seu tour. É no meio do caminho, né, depois que a gente sai ali da parte do complexo de Gizeh, eles passam. Aí oferecem pra você, né, se você quer visitar ou não. Normalmente a gente sempre fala que sim, né, porque um tour a mais, um lugar extra pra você conhecer um pouquinho mais a cultura é sempre super válido. Eu achei muito bacana, né, porque você acaba conhecendo um pouco da cultura. A gente não conseguiu muitas imagens porque a gente ainda tava com um pouquinho de vergonha, né, de filmar e tudo mais. Mas como é que funciona? A lojinha de perfumes, eles levam você lá, te oferecem, né, pra você comprar as essências e eles mostram um pouquinho de como funciona a cultura dos perfumes ali no Egito. Eu lembro que o potinho de 25 ml, se não me falha a memória, era uns $40, o de 50 ml acho que era $60 e por aí vai. Então assim, é bem bacana, quem, né, quer investir ali numa lembrança um pouco mais rica ali de cultura, é uma lembrança bem bacana. E a gente também visitou a loja de papiros. É uma parada extra dentro do seu dia de tours. E ele mostra um pouquinho como eram feitos os papiros no Egito, no tempo passado. Então assim, tem toda uma demonstração. E no final ele te oferta ali, né, os desenhos em papiros que eles têm ali na loja. A gente se interessou muito e assim, cada desenho traz ali um significado, né? Então tem a morte do Tutankhamon, tem a representatividade ali do casamento, tem várias cenas e a gente acabou trazendo, né, uma recordação e a gente escolheu o papiro para trazer. A nossa próxima parada foi na região de Dashur, onde está localizada a primeira pirâmide, a pirâmide de Djoser. Essa pirâmide escalonada e, volto a dizer, todas as pirâmides são lindas. Vocês não têm ideia da grandiosidade desses monumentos. A gente não entrou nessa pirâmide porque estava muito calor, a gente então optou só por fazer o tour ali básico, né, pelas mastabas. E aí a gente resolveu visitar por dentro a pirâmide vermelha. A hora que a gente foi, estava completamente vazio, só tinha gente no local, era um pouquinho... Se não me falha a memória, eram umas 3 horas da tarde. E é um local ali bem interessante. Não tem aquela muvuca das grandes pirâmides. E é tão grande quanto. Outro teste de coluna, né? Porque é super importante, né? Reforçar. E quem é claustrofóbico também. Evitem mexer na bolsa nesses locais onde tem muita gente. Primeiro porque tem sempre gente de olho, né, enquanto você tá mexendo na sua bolsa, furto e tudo mais. Então assim, essa era sempre a recomendação que ela dava pra gente. Em alguns momentos o guia não pode acompanhar você, como por exemplo dentro das pirâmides, então normalmente ele fica perto do carro ou do ônibus, você fica sozinho. Às vezes você é abordado ali, né, pelos locais, oferecendo, né, chapéu, boné, enfim, todos aqueles artefatos que vocês viram aqui nos vídeos. Portanto, se você não tiver interesse, nem olhe pro lado, siga direto. Tem uma coisa que eu já tinha visto em outros vídeos e com a gente não aconteceu, mas pode ser que com você aconteça. Essas ofertas insistentes, até passeios de camelo, a gente não chegou a ser abordado, mas é um ponto que eu sempre via muito em outros vídeos.
Se você for andar de camelo, né, negocia bem sempre o andar, né, o subir e o descer do camelo, porque infelizmente eles têm uma fama de você paga pra subir, mas se você não negociou a descida, eles cobram o valor que eles quiserem. Então fica sempre bem atento nesse contexto. Dizem que quando você tá com guia e tudo mais, que tem aqueles grupos grandes, essa situação é um pouco diferente, é um passeio mais facilitado ali, justamente por conta de ser um grupo. Com relação a roupas, utilizem roupas leves, que nem a gente comentou. É muito, muito calor. Então, assim, roupas claras e muita, muita água. Pra compra dos ingressos, eles não aceitam dinheiro em espécie. Então, só cartão. A gente utilizou o Wise, né, que é o cartão que a gente sempre utiliza nas nossas viagens. E, assim, foi super, super tranquilo. Um ponto que é bacana a gente comentar também, sempre que você vai acessar o ponto turístico, normalmente ou eles furam a sua entrada ou rasgam, e é uma forma de controle deles. Mas a nossa guia também comentou que em vários momentos, às vezes, eles retêm o ingresso justamente para repassar. Então, assim, com a gente não aconteceu, mas pode ser que com vocês aconteçam e é bom ficar esperto também, porque em qualquer outro momento eles podem pedir de novo o ingresso, porque em tese você entra por um lugar para ver as pirâmides e na saída, para você ir na esfinge, você tem que ir por uma outra entrada. E aí você tem que mostrar o ticket de novo. No nosso caso, no horário do almoço, a nossa guia se ofereceu para levar a gente num restaurante típico. A gente aceitou, se não me falha a memória, foi em torno de 10, 12 dólares, considerando ali o almoço completo, típico. E foi bem bacana, acho que é a experiência, né? É sempre válido você conhecer um pouquinho mais da cultura, fazer uma refeição num restaurante local e tudo mais. Então, assim, foi bem bacana. Muita gente fica com dúvida em se hospedar perto das pirâmides ou no centro do Cairo. A gente optou por se hospedar próximo às pirâmides. Por quê? Porque sempre foi o nosso sonho, né? Ver ali o pôr do sol, o nascer do sol perto das pirâmides. Mas não é a rotina de todo mundo. Bastante gente prefere ficar no centro do Cairo, primeiro porque é uma região assim um pouco mais bem localizada, tem um pouco mais de turista, diferente ali da parte das pirâmides. Uma condição um pouco mais precária, você vê assim a condição até das ruas e tudo mais, então assim, bastante gente prefere ficar no centro. E tem outros pontos turísticos que a gente vai visitar no nosso segundo dia. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder sobre dicas de como viajar pro Egito sem agência de viagem. Se você tá gostando da minha série, curte esse vídeo, compartilha e já me segue para acompanhar as próximas séries.